A Bíblia vem dizer que Isaías, no ano 730, ele era o único homem íntimo de Deus. Ele era o profeta mais próximo de estar com Deus. A Bíblia conta que Deus tinha interesse naquele homem. E o interesse de Deus na vida de Isaías era tão grande que Deus contava segredos só para o profeta Isaías. E o que me chama a atenção é que sempre que o povo de Israel pecava, Deus ia falar com Isaías, porque Isaías era o profeta obediente. Isaías era o profeta que escutava e era a voz de Deus naquele tempo. Aleluia! A Bíblia vem dizer, queridos, que o povo de Israel estava na mão de Manassés. Manassés foi um rei que foi levantado em Jerusalém. Ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para fazer a vontade de Deus. Só que a Bíblia diz que o coração de Manassés era profano desde o início. E diz a Bíblia, meus irmãos, que quando ele assume o trono, a intenção dele foi: eu vou pegar todos os filhos que eu tiver e eu vou lançar no fogo, porque assim eu vou estar cumprindo a vontade dos meus deuses. E você acha, irmãos, que Deus estava feliz com isso? O próprio rei pegando todo filho que nascia, sendo ele homem ou mulher, e lançando no fogo. E diz a Bíblia, irmãos, que o coração de Deus ficou tão amargurado, tão ferido, que Deus desceu até a terra. E Deus falou para Isaías: homem, se prepara. E nessa época, Isaías já tinha 60 anos de idade, porque o livro de Isaías ele não está em ordem cronológica. O capítulo 5, ele já está com 60 anos de idade, e Deus ainda falava com aquele Senhor. E diz a Bíblia, irmãos, que Deus desceu e Deus falou: Isaías, pela manhã se consagra no templo, porque tenho eu coisas para te mostrar, mas são coisas inefáveis, que ao homem comum não pode ser dado, mas a um profeta escolhido por Deus pode ser dado. E Isaías começa a conversar com Deus: Senhor, o Senhor não pode falar aqui nesse momento? E Isaías, esperando a resposta, ele não escuta. E diz a Bíblia que Isaías ele vai para o templo. Chegando no templo, Isaías ora. E Deus fala: terminou a oração, Isaías, agora que você está revestido, vai até a fazenda de Amós, o seu pai. Esse Amós aqui não é o profeta, o boiadeiro, mas é o pai de Isaías, um homem muito abastado e rico. E diz a Bíblia que quando ele chega na fazenda do pai, a Bíblia diz que tinha uns homens lá trabalhando. E a Bíblia diz que Isaías olha para aqueles homens e Deus fala: o que é que você está vendo, Isaías? E Isaías diz: eu estou vendo eles trabalhar. E trabalhar de que forma, Isaías? Eu vejo que eles estão pisando no lagar, eles estão pisando na uva. Isaías, depois que se pisa na uva, o que é que acontece com ela? Ela vira o suco. Mas olha bem, Isaías. E Deus abre o leque da revelação e mostra que aquele suco, na visão de Deus, não era um suco comum, era sangue. E esse sangue transbordava. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Deus fez Isaías ver. E Deus falou: assim como essa quantidade de uva, Isaías, é o sangue que está sendo derramado em Israel. Presta atenção. A Bíblia diz que o coração de Isaías se feriu. E Deus, muito furioso, Deus falou: a mensagem que você vai entregar é para a casa de Israel e para o rei de Israel. A Bíblia diz que Deus põe
a palavra na boca de Isaías. E Isaías vai em direção ao palácio de Manassés. Chegando no palácio, a Bíblia diz que o profeta falou em alto e bom som: seu idólatra, você tem permitido que as idolatrias e o sangue em Israel se multipliquem. E isso está sobre sua cabeça, porque Deus tem visto que todo o primeiro filho que você tem, você o pega e lança no fogo. Juízo cairá sobre você, ó rei. Irmãos, quando Isaías lança essa profecia, Isaías ele teve que se esconder. Isaías era um homem muito abastado e rico, irmão. Isaías não era um profeta pobre, não era um profeta que não tinha condições, mas a situação fez ele se esconder. E a Bíblia diz que a ordem do rei Manassés foi: eu não quero a cabeça desse profeta, eu não quero apenas a morte dele, eu quero que ele sinta dor. Assim como as uvas são pisadas e o seu suco se forma, eu quero o sangue desse homem. E a Bíblia diz, irmãos, que o seu próprio povo, o próprio rei de Israel, perseguiu Isaías. E a perseguição foi 3 anos e meio contra a vida de um homem só. Aleluia. Nos primeiros anos, Deus guardou Isaías. No segundo ano, Deus guardou Isaías. E antes de Isaías ser morto, Deus deu algo para Isaías que Deus não deu a mais ninguém. A Bíblia diz que Deus fala no íntimo do espírito de Isaías e diz: de uma virgem nascerá uma criança. Sim, Senhor. Que criança é essa? É uma criança, mais uma criança? E Deus diz: não. Essa criança esmagará a cabeça de Satanás. Aleluia. E tirará o pecado do mundo. Aleluia. Presta atenção na palavra profética. Isaías estava pensando: eu vou morrer e o povo vai morrer na idolatria. Mas Deus falou: calma, Isaías, o seu ministério, a sua carreira está encerrando, mas eu vou trazer alguém maior que você. Eu vou trazer alguém maior do que o rei Manassés. Eu vou trazer alguém maior do que o homem. E esse nome está acima de todo nome. Qual é o nome? E Deus falou: Emanuel, Deus conosco. Você não pegou? Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Quero dizer para você que veio aqui hoje: Deus ele pode estar morto na universidade, porque na universidade mataram Deus. Nas drogas, alguém pode dizer: Deus não existe. Lá fora, no mundo, aonde se tem pessoas pagãs, pessoas idólatras, ateu, pode-se dizer que Deus está morto. Mas pensa um lugar onde Deus está vivo. É aqui. Sinta Ele nesse momento, porque Ele está vivo. Ele está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz então que Deus fala: Isaías, vai para o meio da praça, e no meio da praça reúna o maior número de pessoas possíveis. Isaías diz: estou sendo caçado há 3 anos e meio. Se eu for para o meio da rua, eu vou ser assassinado. E a Bíblia diz que Isaías leva a população de Israel, só os cristãos. E a Bíblia diz que aquele homem sobe em cima de um altar. E diz a Bíblia que a palavra de Isaías foi: o Messias nascerá. Ele vai sofrer. E na sua vida,
ninguém vai o desejar, porque não vai achar aparência, não vai achar boa voz, não vai achar a voz possante, não vai achar nele qualidades no seu físico, na sua aparência, mas ele é aquele que deveria vir, o Filho de Deus. Nesse momento, a Bíblia diz que Isaías relembra as uvas sendo pisadas. Isaías fala: chegou a minha hora, chegou o meu momento. E diz a Bíblia que o rei escutou que um novo rei viria. E foi anunciado pelo profeta Isaías. E o rei Manassés falou: não aceito afronta. Ele está trazendo o rei de fora para vir contra mim. Eu vou matar ele mais agora. Eu vou me esforçar mais ainda para matar esse homem. Só que Manassés, ele não entendia que o rei da terra, uma espada faz o rei tombar. Mas o rei que estava vindo, ele disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por amor de vós. Você não entendeu? Jesus matou a morte. Não foi a morte que matou Jesus. Isso é mistério que só Deus sabe falar para nós. Ele matou a morte. Presta atenção na palavra. A Bíblia diz então que Isaías estava escondido. Só que ele foi achado. E a permissão foi de Deus. E diz a Bíblia que quando Isaías foi encontrado, meus irmãos, a Bíblia diz que Isaías foi para o palácio do rei Manassés. E o que é que fizeram, pregador? Colocaram Isaías amarrado, com as mãos estendidas para cima, pegaram um machado, e com esse machado cortaram Isaías da cabeça até as plantas dos seus pés. Morreu decapitado, cortado no meio. Foi a morte do profeta Isaías. Agora diz para mim: Deus mostrou que havia sangue em Israel. Deus mostrou que a morte dele aconteceria. Mas Deus também falou: não vai ficar impune, Isaías, a sua morte. Sabe o que é que aconteceu, irmão? Depois que o profeta Isaías morreu, a Bíblia vem dizer que toda aquela geração, incluindo Manassés e todos os israelitas, teve um ataque de surpresa do rei da Síria. E a Bíblia diz que quando esse rei invadiu, irmãos, a Bíblia diz que eles foram pisados como uva. E a Bíblia vem dizer que as suas vidas se espremeram. E só tinha poço de sangue e dor por causa de um que se santificava, por causa de um que era a voz de Deus. E eu venho dizer para você nessa noite, por causa de você, Deus faz algo maior do que você imagina. Por causa de você, Deus estremece as estruturas dos seus inimigos. Porque na nossa vida, no nosso particular, quando estamos com Deus, Deus, ele avisa para nós as coisas que estão acontecendo, as ameaças. Só que Deus também diz: não vai ficar impune. Isaías, ele morreu, mas ele tinha a certeza da frase de Deus: você vai morrer, mas não vai ficar impune. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que você está sofrendo retaliações do inimigo. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui. Eu poderia pregar qualquer outro tipo de mensagem. Uma mensagem que ia fazer você chorar. Uma mensagem melancólica. Mas Deus falou: filho, prega diferente. Porque tem pessoas que estão sendo atacadas no seu emocional. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que a sua luta não é nem fisicamente,
é aqui, na mente. A maior arma que o diabo usa é no mundo espiritual, na nossa mente. Porque na nossa mente, ele faz a gente entender que ele é grande. Na nossa mente, Satanás faz nós entender que ele pode, que ele faz. Mas abre nessa noite os seus olhos espirituais e vê que o inimigo é menor do que a mão de Deus. Você não entendeu? Deus está colocando o ponto final nesse diabo. Deus está colocando um ponto final nessas alucinações que você está tendo. Deus, eu vou perder. O diabo vai acabar comigo. E Deus está dizendo: não, vai ter justiça. Vai ter justiça. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que todo o povo de Israel foi sacudido a pó e a sangue por causa de uma pessoa, por causa de justiça. Imagina a sua vida daquelas crianças pequenas, sendo sangue derramado. Você acha que não ia ter justiça? Imagina um profeta sendo assassinado naquele tempo. Você acha que não ia ter justiça? Ia ter justiça. Houve justiça. E nessa noite Deus está dizendo para você: acorda. Porque há justiça sim. Para que você parar agora? Para que você desistir agora? Para que você fica botando um complexo de inferioridade na sua mente, no seu coração? Isaías era profeta, mas estava sendo perseguido, sabia o dia da sua morte, sabia como seria, mas o que ficou no coração de Isaías foi: vai ter justiça. Você tem que entender que por mais que Satanás esteja te pisando, esteja humilhando você, vai ter justiça. E quem sabe não é um cenário como esse que Deus te trouxe aqui para te abençoar. Quem sabe não é hoje que você vai ser que nem Esther. Você vai nascer para reinar. Você vai nascer para vencer. Sabe por quê? Porque antes de ser Esther, era Murta ou Radassa. Radassa é uma planta que nasce no deserto. Ou seja, você está no deserto, não decepciona Deus, não desaponta Deus, fica lá, porque Deus ele vai entrar nesse deserto e Deus vai fazer justiça. Deus vai pegar você que está aqui hoje fraco, combalido, triste, e vai fazer justiça. Deus vai pegar as suas fraquezas e Deus vai falar: diga ao fraco que eu sou forte. Deus vai estar colocando nessa noite um ponto final nas suas fraquezas. Sabe por quê? Porque quando nós se relacionamos com Deus, a gente não consegue mais largar. A gente pode até ficar fraco, mas a justiça dele chega. E ele diz: você é meu. Sabe por que você não desceu ainda? Sabe por que você não morreu ainda, criatura? É porque você é promessa. Você é o xodó de Deus. Deus tem ciúme de você. Ele te ama. Ele se importa com você. Aleluia. Eu vou dizer melhor. Deus nessa noite está comprando briga, porque você está na casa dele. Ele comprou a sua peleja. Ele comprou a sua batalha. E ele está dizendo: eu sou o general de guerra. Eu sou o leão da tribo de Judá. E eu já posso ouvir eles rugindo. Eu já posso ouvir Jesus rugindo como leão. E ele dizendo: quem vai tocar na minha filha? Quem vai tocar no meu filho? Isso é justiça. Isso é providência. Isso é ação. Sabe por que eu estou pregando dessa forma, irmão? Porque Isaías, ele foi um profeta que tinha todos os motivos para se desviar. Primeiro, o rei que era parente dele morreu, o rei Uzias. Era para Isaías ter parado ali, porque era o rei que estava com ele. Morreu.
Isaías quase largou o ministério. Depois teve a morte da sua esposa. Era para ele largar o ministério. Ainda por cima, teve a morte do seu pai. E a Bíblia diz que os seus 2 filhos se casaram e foram para longe. Ficou só, sozinho. Tinha motivo para morrer. Tinha motivo para se enfiar num buraco. Mas ele continuou sendo profeta. E Deus está dizendo para você: será que essas perdas que você está tendo vai te parar? Essas perdas que você teve vai te parar? Será que você não entende que o meu nome é justiça? Você não acha, irmão, que Deus já está trabalhando? Ele está trabalhando. Olha só, o nosso Deus é diferente. Até quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Até quando Ele não fala, Ele está trabalhando. Porque isso é sobrenatural. Tudo que surpreende a gente, se Adão não tivesse pecado, não ia ser surpresa. Os milagres, as providências, as libertações, as visões, isso deveria ser natural. Mas as pessoas têm matado a igreja. As pessoas têm jogado Jesus na cruz e têm olhado para Ele e têm o desprezado. As pessoas têm coragem de aceitar a Jesus e depois virar as costas. As pessoas têm coragem de louvar o nome santo do Senhor, como fez Isaías. Porque o texto que nós lemos, Deus também contou uma história para Isaías. Deus falou: eu vou cantar a canção do meu amado. O meu amado tinha uma vinha, e essa vinha, ela foi feita para dar frutos. Ela foi feita com retidão para dar fruto. Mas elas deu uvas, mas bravas, amargas. Uvas que quando se comia, os dentes ficavam bravos. Aleluias. Sabe o que significa isso? Que na igreja existem 2 tipos de uvas: as bravas e aquelas que são doces, aquelas que se comem e se repetem. Ou seja, se nós somos uvas, temos que ser canal de bênçãos. Você não pegou, senão daria glória. Não precisa você estar no altar cantando ou pregando. Aonde você for, tem que ser canal de bênção. Aonde você for, tem que ser canal de bênção. Eu vou mais fundo. Eu sinto saudade quando nós andávamos na rua e as pessoas diziam: aquele ali é o nome de Deus. Aquela dali é uma enviada de Deus, é uma representante do céu. Não mexe com ela. Ali se passa os crentes. Aquele povo ali tem um Deus grande, um Deus poderoso. Aquele povo que está passando é um povo diferente. Sabe o que significa isso? Temor. Mas olha para a igreja. Olha para mim, olha para você. Aonde está o nosso temor? Aonde está a nossa ação? Que ação, pregador? De ser igreja, de ser servo. Porque nós, é muito fácil nós falar que somos uvas. Mas será que somos uvas doces? Uvas que pronunciam Deus? Ou somos uvas amargas? Porque assim, não é preciso você falar que você é cristão para fazer uma boa obra. É você fazer a boa obra. Porque Deus está atrás de obreiros que o busquem e que Deus o confirme como aprovado. Irmãos, eu já estou finalizando, mas é chocante. Pastor, no ano 730, havia 400 profetas, mas só Isaías era. Agora olha comigo o texto: 400 profetas, todos do rei Manassés.
Mas só Isaías era profeta. Pregador, ele leva o título de profeta. Mas só quem abria a boca era profeta. Aleluia. Na época de Isaías, eu já estou finalizando, existia uma regra. Toda pessoa que era convidada para uma festa no palácio, ela tinha que ir até a festa. Chegando na festa, no final da festa, todo mundo tinha que abrir bem a boca. Para quê, pregador? Para o rei botar joias. Olha só como era. Não era em sacolas. Não era em lugares escondidos. Não. A Bíblia diz que eles abriam a boca e o rei botava joia. E o maior número de joias que se pudesse, corrente na boca, que a pessoa não entrasse, a pessoa tirava da boca e levava para casa. Por que isso, pregador? É estranho. Sim, é estranho. Mas quando Deus quer abençoar, Deus tem os seus meios. É verdade. Quando Deus quer falar, Deus tem os seus meios. Lembra daquele paralítico? Não dava para entrar pela porta. Subiu pelo telhado e desceu até Jesus. O culto parou. Perdoados foram os seus pecados. Levanta-te, pega sua cama e anda. Foi o que aconteceu. E a Bíblia de Isaías, pregador, ele morreu triste? Não. Ele morreu salvo. Ainda que alguém venha e derrube seu corpo físico, a nossa alma tem que saber. Porque eu aprendi uma coisa: morreu segue seu juízo. Imagina só, morrer e ir para o inferno. Que vergonha, irmãos. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que servem a Deus com medo de ir para o inferno. Então você não serve a Deus. Eu vou dar um conselho: sirva a Deus por gratidão. Seja grato. Porque não devemos ter a visão de Deus como um monstro, como um Deus mau, como um Deus que destrói a nossa alma, despedaça o nosso ser. Não. Você deve olhar o seu Deus como um amor. Você deve olhar o seu Deus como aquele que está para te abraçar quando você partir. E não um Deus que vai abrir a sua sepultura, o Sheol, o Queina, e te lançar no inferno. Não é isso. Ele não tem prazer que sua alma seja pisada como uva. É por isso que você está aqui, criatura. É porque Deus está dizendo: eu não quero que os homens da terra pisem na sua alma. Eu não quero que Satanás pise na sua alma. Mas você tem escolhido isso. Você tem se autoproclamado: eu sou o dono da minha vida. Aí eu pergunto para você: tem pessoas que é assim: eu sou o dono da minha vida. Olha para uma pedra e tenta fazer ela se movimentar. Você não consegue nem assoprando, porque você não é o dono da sua vida. Glória a Deus. Se você fosse o dono da sua vida, você já teria tirado a sua vida como você planejou. Você já teria feito o que você falou, mas você não conseguiu. Quem sabe você já tentou tomar veneno. Quem sabe você já foi até em outros lugares, mesmo sendo cristão, e não resolveu, e não deu jeito. Mas Jesus dá jeito. A macumba não dá jeito. A feitiçaria não dá jeito. A prostituição não dá jeito. Mas Jesus dá jeito. Jesus, ele entra na nossa alma. Ele refrigera a nossa alma quando nós pedimos. Por isso não dá para comparar esse Deus que nós servimos. Já vou encerrar. Mas guarda bem o seu coração. Não seja mais uma uva pisada. Pregador, Isaías foi pisado. Foi. Mas a uva dele era boa. Era uma uva que falava, pastor. Era uma uva que proclamava. Será que você é uma uva que fala? Pregador, não estou entendendo. Eu vou falar. Não dá para compreender as coisas de Deus. A Bíblia vem dizer, irmãos, que a pedra que estava com Moisés andava. Pedra ambulante.
Pedra que andava no deserto e ainda saía água. É mistério. Aleluia. E só vamos entender na eternidade. Mas acontecia. E eu quero dizer para vocês que estão aqui: resistam. Fique firme. Porque a partir de hoje, o despertar de Deus já começou a passar na igreja. Aleluia. Só vai sair daqui diferente quem quer. Mesmo que seja pisado, seja uma uva doce, seja uma uva que fala, seja a voz de Deus, seja aquele que Deus quer que você seja. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós aqui estamos na igreja, pregamos a palavra, mas somos uvas bravas. Sabe por quê? Por ter medo de falar, por ter medo de anunciar o que Deus manda. Mas eu observo a minha palavra dizendo: não vai passar desse ano. Aleluia. E Deus vai falar com você. E a palavra que Ele vai dizer é: você quer morrer como uva amarga? Ou você quer morrer falando o meu nome? Aleluia. Pregador, o que eu vou ganhar com isso? A glória. Não há nada mais fino, não há nada mais valioso e precioso do que a glória. Aleluia. Irmãos, eu vou falar basicamente, só o básico. Sabe o que é que espera por nós? Não é só ruas aplanadas de ouro, não é só o jaspe, é os braços, é o abraço, o colo de Deus. Glória a Sabe Deus. porque Ele é a própria presença. E Aleluia. Deus teve a ousadia de falar no livro do Apocalipse: aqui vocês não vão precisar de luz e nem de lâmpada, porque eu sou a própria lâmpada, eu sou a própria luz. Por isso, você que está aqui hoje tem a oportunidade de ser uma uva boa, por mais que seja amassada e ir para o céu, ou ser uma uva brava. Sabe por quê? Uva brava morre e vai para lá para o inferno. Essa é a realidade. Sabe por quê? Eu já estou finalizando. Eu fiquei vendo esses dias um jovem, né? Ele estava na igreja, foi para o caminho das drogas. No outro dia, os próprios pássaros mataram. E esse jovem, ele saiu correndo, pastor. E ele entrou na farmácia para se esconder. E o engraçado é que ele falou: hoje eu vou aceitar Jesus, eu vou renunciar. E ele saiu correndo, cheio de bala no corpo, entrou na farmácia, só que não deu tempo. O pai chegou no caixão e falou: você teve a chance, você tinha chance, estava na sua mão e você jogou fora. Está no inferno, não está no céu. Sabe por quê? A alma que pecar, essa morrerá. Sem palavras. Apenas a dor da família, a dor que Deus sente é uma dor inexplicável. Para finalizar, você acha que Deus está lá no céu só recebendo glória quando uma alma é abatida? Não. Deus entra no pranto, Ele chora, porque eu saí dele. Você é matéria-prima. Você é obra das mãos de Deus. Aleluia. Quando Deus foi fazer o céu e a terra, foi com a palavra. Mas quando Ele foi fazer nós, pastor, Ele teve prazer, se ajeitou no trono, falou: eu vou fazer algo aqui, anjos. Ele foi até a argila, pastor. Ele pegou a argila com a própria mão e Ele sentiu o barro. Ele sentiu você nas mãos dele. E Ele falou: Jesus, anjos, não é a minha cara? Gênesis capítulo 2. Não é a minha cara? Aleluia. E agora, eu quero que eles falem. Eu quero que eles andem. E a Bíblia diz que o fôlego do Espírito foi soprado naquelas argilas, naqueles barros. Glória a E o Deus. barro se tornou
você se tornou rei. Aleluia. Por isso, não deixa, meus irmãos, que Satanás te amasse. Quem sabe você está nos vícios, quem sabe você está fraco, mas não deixa Satanás te amassar. Porque Aleluia. a vitória é nossa em nome de Jesus. Glória a Deus. Se Aleluia. põe de pé, meus queridos.